A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Tainara, estou muito feliz de estar aqui nesta manhã de domingo, ministrando essa aula para vocês. Eu espero que vocês fiquem até o final, que vocês compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, com os familiares, e que vocês entendam e amem tudo aquilo que será dito aqui e aplique na vida de vocês. Amém? Antes de tudo, vamos estar orando para iniciar a nossa aula da EBD. Estamos no episódio número 8 e hoje nós vamos falar sobre o diário de viagem de Paulo. Quer descobrir um pouco mais sobre isso? É só acompanhar a gente. Senhor Deus, Pai eterno, bendito, estamos na Tua presença, Senhor, porque Tu és todo-poderoso. Tu és o nosso Pai, o nosso Deus. Nós te agradecemos porque estamos aprendendo mais de Ti. Isso é maravilhoso, Senhor. Conhecer da Tua palavra, quem o Senhor é, o que o Senhor faz, é maravilhoso demais para nós. Por isso, Senhor, abra a nossa mente, abre o nosso coração. Fala conosco nessa manhã. Que seja uma manhã de transformação, uma manhã de alegria, Senhor, de avivamento, Pai. Deus, escuta a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém! Agora que você orou, pega a sua Bíblia, a sua revista, pega também papel e caneta, vai ser muito importante para que você esteja anotando os pontos mais importantes dessa aula. Se não estiver perto de você, corre lá para pegar, porque o vídeo está ao vivo e você pode perder algumas informações, mas se você está assistindo depois, pausa o vídeo, corre lá, pega papel, caneta, sua revista, sua Bíblia. É muito importante que vocês acompanhem a aula atentamente, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre o segundo diário de Paulo. Meu querido diário. Então, vamos falar um pouco mais sobre esse diário, ok? Primeira coisa que nós vamos aprender na aula de hoje, e é uma curiosidade do dia, que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E aí Lucas escreve o livro de Atos com a finalidade de declarar, de explicar, de mostrar, de fazer ali um livro ata de tudo o que acontecia na igreja. E quando a lição se refere a esse diário, é essa pauta, essa ata, essa escrita que é feita no decorrer da viagem, de pessoas que Paulo conheceu, cidades onde ele esteve, coisas que aconteceram nessa cidade, porque nós temos aí os livros que Paulo escreveu, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, para várias igrejas, né, lá da região da Ásia e da Europa. Mas nós não temos ali nessa carta quando foi que ele chegou lá, nós não temos na carta como que foi a viagem, onde ele foi antes, onde ele foi depois. E conhecendo, então, o caminho que Paulo percorreu, nós podemos ter uma noção de espaço-tempo melhor. Eu não vou me prender a esses detalhes, porque vocês aprenderam sobre isso na aula anterior com o irmão Bruno, onde ele falou um pouco sobre ali as cidades que Paulo ele foi. Hoje nós vamos falar, pasmem vocês, exatamente a mesma coisa, mas com uma aplicação diferente. A aula passada foi uma aula introdutória, onde vocês puderam conhecer o caminho, o percurso. Na aula de hoje, vocês vão aprender as implicações que as viagens de Paulo teve, em especial a segunda viagem missionária. Então, fica atento, porque se um dia alguém te perguntar sobre as viagens missionárias de Paulo, você vai saber responder aí na ponta da língua, ok? Então, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais no ensino de hoje, vamos para onde? Vamos para a Bíblia, nossa única regra de fé e prática. E eu quero fazer uma mini competição com vocês. Vamos ver quem vai abrir mais rápido, se vai ser eu ou se vai ser vocês. A regra é a seguinte, você vai pegar a sua Bíblia, vai deixar fechada. E quando eu falar já, vocês vão procurar o texto que vai aparecer aí na tela. Eu nem vou falar, porque senão vai me desconcentrar. Lembrando que eu não estudei a lição na nossa Bíblia, porque senão eu ia trapacear, que eu já ia saber a página. Eu estudei em outra Bíblia, com a mesma versão que a nossa, mas em outra Bíblia para ser justo. Então, valendo um bombom, quem achar primeiro ganha, ok? 1, 2, 3 e... valendo! Achei! Será que eu que vou ganhar o meu próprio bombom?
Se você achou, tá na página 79, coloca no chat. Não vale só falar achei, tem que colocar a página também, beleza? Porque senão se você falar achei e não falar a página, ninguém vai saber. Então, eu achei, tá na página 79. Se alguém encontrou aí primeiro que eu, vai ganhar um bombom. Tá bom? Como eu fui muito rápido, eu vou abrir uma exceção. E quem deles encontrou primeiro, ganha um bombom. Mas e se eu tô sendo orgulhosa? Tipo, e alguém lá achou? Tá, vamos lá. Ó, se alguém aí achou, vai valer pra você. Mesmo se foi depois de mim. O primeiro a achar no chat ganhou o bombom. Beleza? Show, gostei. Gostou, Amanda? Então tá bom. Então, texto, parabéns pra quem achou. Vai ganhar o bombom aí. Ok? Atos 16, versículo 30. E tiraram para fora e disse, Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tornando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levantando-se a sua casa, lhe pôs a mesa e alegrou-se do que com toda a sua casa havia crido em Deus. Se por um acaso você ficou boiando nesses versículos, vamos fazer uma retrospectiva. Bom, esse quadro se chama Retrospectiva em 1 minuto, e eu tenho exatamente 1 minuto para narrar os fatos que aconteceram para vocês, ok? É um desafio, vai começar em 5, 4, 3, 2, 1. Bom, nesse texto aqui, de Atos 16, está narrando aí a viagem de Paulo, que ele fez para Ásia Menor, também para Macedônia, e também para Filipos, e também para Calcedônia. E Paulo está nessa viagem e ele conhece muitas pessoas, especialmente nesse texto que a gente leu. Paulo, ele depois de conhecer ali a família de Jasson e de Lídia, ele também conhece pessoas e nesse percurso, quando ele foi conhecido na cidade, uma mulher que tinha espírito de adivinhação, ela começou a ficar atrás de Paulo, falando coisas para ele, você é servo de Deus, incomodando muito a Paulo. Então, Paulo expulsou o demônio daquela mulher que tinha espírito de adivinhação, espírito de Pitom. E aí, quando Paulo expulsou o demônio dela, ela não conseguiu mais fazer adivinhação. Os senhores daquela mulher, porque ela era uma escrava, ficaram mega bravos e fizeram um rebuliço na cidade. E aí, a cidade queria matar Paulo. E aí, eles prenderam ele, Paulo e Silas, e levaram ele para a prisão. Na prisão, Paulo e Silas ficaram lá presos, mas eles não ficaram chateados, eles começaram a adorar a Deus, e quando eles adoraram a Deus, as cadeias... Ai, perdi o tempo. Mas terminando, as cadeias quebraram, tudo caiu, todo mundo foi liberto, o carcereiro ficou muito chateado, pensando que todo mundo tinha fugido, e disse, eu vou me matar! E aí Paulo disse, não faça isso, estamos todos aqui. Naquele momento, aquele homem se converteu ao Senhor Jesus, e Paulo pregou para ele e toda a sua família. 1 minuto e 35, vai, releva. Não! Tudo bem, eu perdi, mas eu desafio você a resumir esse versículo aqui, esse capítulo, em 1 minuto, ok? Esse é o desafio da manhã, você conseguir gravar um vídeo resumindo esse texto aqui em 1 minuto. Agora que nós fizemos essa retrospectiva, explicamos um pouquinho para você sobre o que aconteceu aqui, vamos às aplicações. Quando vocês viram o título da lição, o que veio à mente de vocês? A lição vai falar sobre diário, a lição vai falar sobre texto, sobre livros, sobre poesia. O que veio à mente de vocês? Bom, o intuito dessa lição é fazer com que vocês aprendam um pouco mais sobre o relacionamento entre os irmãos, ok? Entre os cristãos que a gente faz ao longo da vida usando o exemplo de Paulo. Sabia? Não sabia? Pois agora você está sabendo. Olha comigo, por favor, o versículo de número 11. Ok? Que diz assim: navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumavam fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura
da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Bom, aqui, nesse versículo, está narrando aqui, nesse diário que Lucas está fazendo, um encontro que Paulo teve com essa senhora chamada Lídia, e ela convidou Paulo para estar passando um tempo, Paulo e as pessoas que estavam anunciando o evangelho, a passarem um tempo na casa dela. Ela queria servir esses irmãos lá na casa dela. E uma coisa muito importante que nós precisamos pontuar aqui é que Paulo, nessa viagem que ele fez, ele vai construir vários relacionamentos. Eu vou falar para vocês mais algumas pessoas em que Paulo confiou, que Paulo foi ajudado, que Paulo ajudou. E uma característica, né, que todas as viagens que Paulo faz, ele vai lá, ele implanta a igreja, mas ele constrói muitas ligações com os irmãos, porque a obra do Senhor é uma obra de amor. Então, mesmo que Paulo estava indo lá para abrir uma igreja, para evangelizar, é notório a gente ver a característica do amor, porque essa era uma obra do Senhor. Quando uma obra verdadeiramente é de Deus, não existe uma diferença, uma acepção, não existe uma discriminação. Quando a obra é realmente do Senhor, ela é feita em amor, e ela é feita abraçando a todos. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui na lição de hoje é que os frutos dos trabalhos que nós temos feitos no evangelismo, no compartilhamento de um vídeo pelo status, é a nossa motivação. Muitas pessoas podem estar indo fazer todas essas coisas, evangelismo na feira, nos bairros, postando vídeos, status, por uma mera obrigação. Em contrapartida, muitas pessoas estão fazendo isso por amor. E como eu sei se alguém está fazendo por amor? Ela não simplesmente vai no evangelismo. Ela evangeliza com todo o ser dela e ela, no contexto da igreja, ama as almas convertidas. É o que está acontecendo aqui. Paulo, ele está pregando, essa mulher se converte e olha o vínculo que eles vão criar com a família dela, né? Paulo e a família dela. Muitas vezes nós saímos para evangelizar, nós pregamos a palavra de Deus na escola e na nossa vida nós não recepcionamos as pessoas com as quais nós estamos pregando. E isso é um grande problema. Nós precisamos fazer a obra de Deus em amor e em todos os aspectos. Não é apenas ir e pregar, você precisa acompanhar essa pessoa, você precisa demonstrar amor por essa pessoa. Paulo simplesmente falou assim: Lídia, parabéns, você aceitou a Jesus, fiquei na tua casa e ok? Você lá, eu cá, eu já tenho os meus amigos apóstolos, somos crentes, batizados com o Espírito Santo, busca você aí Deus e está tudo certo. Não. Paulo, claro que Lídia, ela foi cordial, né? Ela foi hospitaleira, mas Paulo, não só com Lídia, mas com todas as pessoas, tinha o intuito de fazê-las frutificarem. E para isso, Paulo acompanhava de perto a vida dessas pessoas. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender nessa lição aqui, adolescentes, é que na sua escola, no seu bairro, ou quando você for pregar na rua, não basta você apenas pregar e dar uma palavra para aquela pessoa. A partir do momento que você ganha aquela pessoa para Jesus, você precisa acompanhar ela. Você precisa orar pela vida dela, ter um contato pessoal. Essa pessoa precisa de uma referência. Sabe, certamente o tempo que Paulo esteve na casa de Lídia, ele serviu como parâmetro e referência para que ela mudasse a vida dela em diversos aspectos. Ela olhava para Paulo e pensava, olha, Paulo faz isso diferente de mim. Certamente eu estou pecando, então eu vou corrigir o meu comportamento. Certamente será assim com vocês também. Quando as pessoas olharem para vocês, mesmo que vocês não estejam pregando 24 horas, elas vão olhar para você e dizer, olha, a Maria Eduarda, ela tem um comportamento diferente. A Vitória tem um comportamento diferente. A Lívia, a Lara, o Vitor, Marcos, a Gabriela, eles têm comportamentos diferentes do que os meus. Então, certamente eu estou pecando, então eu quero mudar. Sabe, é muito importante vocês não negligenciarem o amor na obra de Deus. Muitas pessoas estão aqui, eu repito, e estão fazendo a obra de Deus sem qualquer amor.
Muitas vezes um amor apenas por si próprio. Porque eu não quero que o líder me cobre, eu não quero que o pastor pense que eu estou me desviando. Mas um amor sincero e profundo pelas almas das outras pessoas tem sido pouco visto. Como que você sabe isso, professora? Bom, quem de vocês tem chegado mais cedo para orar quando nós temos evangelismo? Ou tem tirado um tempo na sua vida, na sua rotina, para orar pelas pessoas que estão perdidas? Sabe, para clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia. Quem de vocês já escolheu uma pessoa para orar pela salvação dele? Falar, Senhor, esse mês eu vou orar pela salvação de Gabriel, eu vou orar pela salvação de Fernanda, e eu vou orar insistentemente. Precisamos rever essa atitude que temos tido, por quê? Porque ela não reflete o caráter do Evangelho, não revela o verdadeiro Evangelho. Mas, quando nós fazemos a obra de Deus em amor, nós estamos evidenciando para todas as pessoas que nós verdadeiramente temos a Cristo, que não apenas pregou para os discípulos, mas esteve com eles durante 3 anos, ensinando ali, todo dia, repreendendo, demonstrando, sendo exemplo. Então beleza, né? Paulo fez essa viagem, foi tudo de boa, tudo perfeito, tudo tranquilo. Como ele amava muito, Deus abençoou muito e tá tudo certo. Show? Nada disso. Muitas vezes nós temos aí um pensamento distorcido sobre a obra de Deus. A gente acha que Deus só está fazendo algo quando Ele cumpre os nossos requisitos, quando Ele cumpre aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pensa. É só quando tem 14 pessoas se convertendo, é só quando tem demoniado sendo liberto, mas não é bem assim. Paulo, ele tinha um plano e Deus muda o plano. Deus não apenas muda a trajetória, ele dá até uma visão a Paulo, dizendo, você vai para a Macedônia. Deus muda tudo e ele também, olha só, permite que Paulo e Silas fossem presos. E Paulo e Silas passam por momentos muito difíceis. Você acha que é como hoje em dia, que as pessoas simplesmente colocam uma algema? Não, não é bem assim, tá? Eles apanhavam muito, as pessoas jogavam pedras, e era um momento muito ruim, né? Para uma pessoa apanhar e ser presa, e não era qualquer prisão bonitinha, não. Eram prisões terríveis, calabouços horríveis, que eles eram jogados. E eles só estavam fazendo bem, né? E eles foram presos por amor a Jesus. Então, vocês pensem comigo nesse momento. Paulo e Silas estavam fazendo a obra do Senhor, estavam em sua 2ª viagem missionária e passam por esse momento, mesmo obedecendo a Deus, porque Deus manda eles irem para Macedônia. Mesmo obedecendo a Deus, mesmo seguindo o percurso, coisas que eles não imaginavam acontecem. Olha, adolescentes, na vida de vocês não é diferente. Eu sei que muitas vezes nós cantamos e nós cremos de todo o coração que os planos de Deus são maiores e são melhores que o nosso, mas toda vez que acontece alguma aprovaçãozinha, muitos de vocês já pensam em desistir da fé, em abandonar a fé. Mas Paulo e Silas, nessa lição, querem ensinar algo diferente para mim e para você. Mesmo que estejamos em obediência, coisas que não planejamos podem acontecer. Mas em tudo, nós precisamos saber que o nosso Deus está cuidando de nós. A palavra de Deus diz que eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz, de um futuro melhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos que os seus. E também diz em Romanos 8:23 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo que na sua vida aconteça coisas que você não entenda o motivo, ou pense, poxa, por que está acontecendo isso comigo? Isso é tão ruim, eu sou filho de Deus, sou servo de Deus, isso está acontecendo. Saiba, Deus tem um propósito. Eu tenho certeza absoluta que quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles não imaginavam, de forma alguma, que Deus iria salvar o carcereiro e, por certo, salvou muitos presos também. Eles não imaginavam. Mas olha a posição que eles tiveram, de murmurar? Não. De reclamar? Não, foi de adorar. Adorar mesmo quando todas as circunstâncias estavam contrárias àquilo que Deus tinha prometido. Você
adolescente, já está passando por muitas coisas que eu tenho certeza que você questiona a Deus. Por que comigo? Por que assim? Por que fulano é tão perfeito e eu sou tão X? Pré-adolescente, adolescente, essa não deve ser a nossa posição de indagar, de desistir da fé, de esmorecer. Nossa posição é de adoração, é de confiar, é termos fé. O que é a fé? A gente sempre fala isso, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas aquelas coisas que se veem. O que é? A fé é você andar com os olhos fechados. É você pisar no chão sem ter chão. Crendo que você vai pisar e ele vai aparecer. Isso é fé. Sabe, é você olhar com uma visão lá na frente. Olha, eu estou passando essa situação na minha casa, o meu pai está traindo a minha mãe, parece que vai ter um divórcio, mas eu vou permanecer orando, eu vou permanecer crendo em Deus, porque eu estou vendo que lá na frente, eu creio que a minha família vai ser restaurada. O casamento dos meus pais não vai acabar. E mesmo que acabe, você precisa crer que Deus vai cuidar de você e que Ele tem um plano para a sua vida se você se manter firme em obediência. Foi isso que Paulo e Silas fizeram. Eles se manteram firmes em obediência. Se eles estavam obedecendo e estavam passando por aquilo, eles tinham mais que a completa certeza de que aquilo ia produzir algo bom. Então, se você está em obediência e está passando por um momento ruim, tenha fé. Porque eu tenho certeza que isso vai redundar, isso vai apontar, isso vai fazer com que Cristo seja glorificado na sua vida, vai trazer um testemunho para você. Agora, também tomem cuidado, porque eu conheço vocês, somos seres humanos, não somos seres humanos, inventamos desculpa para tudo. Pois é, muitas pessoas estão vivendo vidas pecaminosas na prática do pecado e saibam, toda prática de pecado gera consequência. E não é só o inferno, não. São consequências terrenas. E aí essas pessoas estão sofrendo as consequências dos pecados que cometeram e ainda estão reclamando com Deus. Por que Deus está fazendo isso? E não estão enxergando que são consequências dos próprios pecados. Tomem cuidado, adolescentes. Não é bem assim. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se o que você tem vivido é fruto do seu pecado, se arrependa. Se arrependa. Agora, se você está em obediência a Deus, ou se você já se arrependeu e está em obediência, confia. Confia, porque o que Deus vai fazer é de tremer a base, é de derrubar as prisões. E agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, meu querido adolescente. Quem são seus amigos? Do nada, assim, Tainá, do nada. Do nada. Quem são seus amigos? Olha, Paulo aqui fez vários novos amigos, né? Eu gostaria que vocês pensassem por um momento se Paulo tivesse um melhor amigo, o que Paulo faria. Sabe? Claro que Lucas acompanhava Paulo, Silas acompanhavam Paulo, sofriam junto de Paulo, estavam ali o tempo todo, tinham mais intimidade com Paulo, é natural, porque eles estavam juntos o tempo todo. Mas Paulo não os tinham como melhores amigos, porque se Paulo tivessem eles como melhores amigos, Paulo não conseguiria ter mais amigo nenhum. Então eu gostaria de saber se você tem melhores amigos, sabe? Se você anda com um grupo seleto de pessoas e não anda com mais ninguém. Olha, Paulo, ele em Derbe e Listra, ele faz amizade com Timóteo, ele conhece Timóteo. E a vida de Timóteo, gente, é algo assim, incrível. Eu fico imaginando se Paulo não fosse quem ele foi, tivesse lá o seu grupo seleto de amizades e não abrisse espaço para abençoar novas pessoas, nós não conheceríamos Timóteo, Timóteo não conheceria a Deus e nós não conseguiríamos ver a obra extraordinária que Deus fez na vida de Timóteo através de Timóteo. Não é verdade? Então eu gostaria que você pensasse nesse momento, quantas pessoas estão deixando de ser abençoadas por conta do nosso comportamento, de ser seletivo com quem andamos, de fecharmos nosso ciclo social numa bolha e não deixarmos ninguém mais entrar nela. E eu estou dizendo isso porque isso existe no nosso meio. Nós somos tão amigos de certas pessoas que nós não conseguimos dar espaço para mais ninguém.
para aí a gente não ver a pessoa que está sofrendo do nosso lado. Você, adolescente, não conhece a maioria dos alunos dessa sala. Você conhece 1, 2 ou 3 muito bem, mas os outros você sabe o máximo o nome, o pai e a mãe, onde mora e a idade, talvez. Ok? Mas as coisas mais profundas, o que ele tem passado, pelo que ele tem orado, essa é uma triste realidade. E Paulo, através desse diário que ele fez nessa passagem, né, que Lucas está escrevendo, ele mostra para mim e para você nessa manhã a importância de termos o coração aberto para que mais pessoas estejam junto na nossa caminhada, nos fortalecendo e nós fortalecendo essas pessoas também. Momento curiosidade. Nós já falamos que Paulo conheceu Timóteo e também conheceu Lídia, mas Paulo também conheceu mais pessoas, por exemplo, Jasson ou Jazão, foi uma pessoa que ele conheceu na cidade de Tessalônica, que hospedou ele. Também conheceu Dionísio, né, ali um presidente da Câmara daquela época, e a esposa dele, Damaris, você vai lembrar da cantora Damaris, né? São pessoas que amaram muito a Paulo e hospedaram a Paulo. Paulo também conhece Priscila e Áquila, na cidade de Éfeso. E Priscila e Áquila tinham até uma profissão, que muitos de vocês já sabem, eles faziam tendas. E Paulo também exercia a mesma profissão que eles. Olha só, né? Paulo não era preguiçoso não, galera. Não mesmo. Paulo, além de pregar o evangelho, sofrer o que sofria, passar o que passou, Paulo também trabalhava, tá? Paulo se preocupava muito com as pessoas que não tinham condições financeiras na igreja, né? Muitos irmãos estavam passando por momentos muito difíceis naquela época e Paulo, ele fazia questão de trabalhar até para fortalecer a obra que ele estava fazendo. Então, essas foram as pessoas que Paulo conheceu. E só mais uns pontinhos importantes para vocês não saírem dessa aula aqui com dúvidas. Na cidade de Filipos, que era uma cidade muito importante do Império Romano, onde Paulo passou aquela situação com a reveladora, a profetisa, a cartomante, né, que ficava revelando o futuro, eles foram, então, para a prisão, mesmo que eles estavam vários sábados já pregando nas sinagogas, eles são levados como se não fossem ninguém, né, para a prisão, como se ninguém tivesse ouvido eles antes, conhecido eles, e é algo a esclarecer nessa aula sobre relacionamentos, que muitas vezes as pessoas que vocês mais amam vão fazer coisas ruins para vocês. As pessoas que vocês mais se dedicam são as que vão ferir vocês. Mas isso não deve ser impedimento para que vocês continuem a amar as pessoas. Nós precisamos amar os nossos inimigos, não é à toa. Nós precisamos fazer diferente dos outros. Sabe, para o mundo que ama quem ama, é fácil. Mas nós somos diferentes, nós amamos até mesmo aqueles que nos machucam, aqueles que nos desprezam, aqueles que nos traem. Então, nós precisamos amar. Ah, professora, claro que eu não me relaciono com várias adolescentes. Você não sabe o que elas fizeram pra mim. E nem desejo saber, eu desejo que você perdoe elas de todo o coração e ajude essas pessoas a crescerem na fé. Crescer na fé de tal forma que essas pessoas entendam como Paulo e Silas, que estavam na prisão e estavam adorando a Deus. Você está em que lugar nessa manhã? Sabe, Jeremias, ele foi colocado numa cisterna, num lugar fedido, um esgoto. Paulo, preso. Tantos outros homens de Deus também passaram por situações muito parecidas. Mas eles estavam contentes, porque eles sabiam que ali era o lugar que Deus queria que eles estivessem, que ali Deus tinha algo especial para eles, para tratar com eles. Você já conseguiu fazer uma reflexão sobre o que você está passando e o que Deus quer produzir através disso? O que Deus quer produzir através de um conflito, através de um comportamento, o que Deus quer produzir na sua vida? Já conseguiu fazer essa reflexão? Pois faça. Qual é o lugar que Deus está preparando para você? Muitas vezes não vai ser um oásis, será uma prisão. Mas
tenha certeza, no oásis ou na prisão, ele quer te ensinar algo, ele quer fazer você crescer. Continuando para a gente finalizar, vamos falar da parada que ele fez em Tessalônica e em Bereia. Vocês já viram na aula passada que os bereanos prestavam muita atenção. Quem me dera um aluno bereano agora? Quem é bereano, está prestando atenção? Coloca alguma coisa aí no chat, se pronuncie, fale, estou aqui, estou prestando atenção, comenta algo sobre a aula. Quero ver se eu tenho aluno bereano. Os bereanos, gente, acompanhavam assim, ó. Você falou isso? Beleza. E, beleza. Profeta, quê? Isaías? Moisés? Prestavam atenção a absolutamente tudo que Paulo falava e conferiam com as escrituras. Quanto nos falta de bereanos, sabe? Que se dedicam à palavra de Deus. Hoje, muitos de vocês se dedicam às coisas mais fúteis que existem. É um jogo, é um vídeo, é uma célula lá, mas poucos têm se dedicado à palavra de Deus de verdade, a conhecer a palavra de Deus de verdade. E estão na reunião de membros, não prestam atenção, estão no culto de quarta, não prestam atenção, no culto de domingo, não prestam atenção. Infelizmente. Eu gostaria que todos vocês fossem bereanos e eu oro por isso. E eu espero que o profundo desejo do seu coração, se você ainda não é um bereano nessa manhã, é ser um bereano. Vai ser bereano. Você é um assembleano bereano. Seja um bereano que quer aprender a palavra de Deus, que tem um anseio pela palavra de Deus, que deseja a palavra de Deus. Eu gostaria de perguntar para você sobre o seu devocional nessa manhã. Como está o seu devocional? Como está a sua dedicação às Escrituras? Orar é muito bom, é excelente. A gente precisa disso mais que tudo na nossa vida. Orar, orar, orar. Mas um barco, ele não vai para frente com um remo só, de um lado só. É dois. É palavra e oração. Palavra e oração. Palavra e oração. Ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus é muito bom, mas você precisa orar. É palavra e oração. Palavra e oração. Palavra e oração. Para você seguir em frente. Para você crescer no reino espiritual. Para você crescer como menina e como menino. Para se tornarem homens e mulheres fortes, estruturados, cheios de Deus, cheios de vida. Com a base concreta. É isso que nos falta. Crentes bereanos que buscam e amam a palavra de Deus. Concluindo, então, a nossa lição, nessa manhã de domingo, nós aprendemos com esse diário, né? Nós aprofundamos um pouquinho só, numa aplicação aqui dessa viagem que Paulo fez, para ensinar para mim e para você, primeiro, como anda o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, como anda o relacionamento com as pessoas que estão na igreja, que estão começando a frequentar agora, que precisam se enturmar, que precisam ser integradas ao corpo de Cristo, como anda a nossa percepção com as pessoas que estão perdidas no mundo, o nosso amor à alma delas, e como anda a nossa vida com Deus. Sabe? O que nós temos feito enquanto estamos na prisão é um ponto-chave da nossa aula. E outro ponto-chave nessa manhã da sua vida com Deus é como está o seu coração, bereano. O quanto você tem amado verdadeiramente este Deus. Deus te ama com amor inexplicável. Mesmo você não merecendo absolutamente nada, Ele te ama. Mas Ele requer, Ele deseja de você a retribuição desse amor. Mesmo que nós nunca vamos conseguir alcançar, mas nós devemos tentar até o nosso último dia sermos perfeitos como Cristo foi perfeito em amor. E o amor a Deus implica tantas renúncias, a nos desfazer de tantas coisas que nós amamos, mas que na verdade só produz morte. Que você venha buscar a Deus de todo o seu coração. Que você venha amá-lo de tal forma que tudo na sua vida seja transformado. Que você enxergue a prisão de uma forma diferente. Que você evangelize de uma forma diferente. Que você venha para os cultos de uma forma diferente. Que Deus inunde todo o seu ser, todo o seu ser. Amém? Agora, o momento mão na massa.
Pessoal, não tem muito mistério o nosso momento mão na massa. Eu gostaria que você fizesse, tá? Eu gostaria de ver uma foto. Eu gostaria que você se dedicasse a isso. Mas o nosso momento mão na massa é muito simples. Eu trouxe aqui para vocês verem o meu, que já está pronto, já está preparado. Como eu não tenho essa habilidade tão maravilhosa assim, eu pedi para uma pessoa fazer, né? Mas você pode fazer aí na sua casa. Eu gostaria que você pegasse um caderno, você comprasse um caderno, que você mesmo fizesse um caderno aí com folha chamex, se você decorasse a capa, enfim. Eu gostaria que você criasse o seu diário. Ah, um diário que eu vou falar sobre... Não. Um diário da sua vida, coisas relevantes que você quer deixar para a próxima geração. Coisas que você considera ser relevantes para o reino, coisas que você considera ser relevantes para o mundo, sabe? É você fazer esse diário um local onde você possa falar para o Senhor aquilo que você tem sentido, aquilo que você tem passado, e você deixar registrado também muitas coisas que têm acontecido na sua vida. Olha, nós somos muito ingratos, muito, você não tem noção de como que a gente é ingrato. E parte disso vem da nossa pouca memória. A gente esquece muito fácil das coisas. Então, registre. Coloca, eu tirei tal nota, eu orei por isso, isso aconteceu. Eu orei por coisa tal, isso aconteceu. Eu tenho um exemplo aqui no meu diário de uma matéria onde eu estava com muito temor, porque, não sei, eu não estava segura quanto a essa matéria. Mesmo estudando, não estava entrando na minha mente. E eu orei ao Senhor e eu escrevi nesse diário. E eu coloquei tudo que eu falei para o Senhor, Deus, eu quero tirar nota tal, eu quero ficar com a média tal, eu quero fazer isso, isso e isso. Tudo que eu desejei, eu coloquei aqui. E, depois da prova, eu pude vir aqui e escrever. Tudo foi cumprido, tudo aconteceu. E toda vez que eu olho para esse diário, que eu vejo isso aqui, eu, graças a Deus, eu glorifico ao Senhor, meu coração se enche de alegria e tem muitos outros motivos de oração que eu coloquei nesse diário aqui. Eu quero convidar você a fazer o seu. Esse é o momento mão na massa dessa aula, onde vocês vão poder anotar, inclusive aqui, as pessoas com as quais você precisa orar, abençoado, para aplicar a nossa aula dessa manhã. Que bênção, que festa, que aula maravilhosa. Eu confesso para vocês que eu aprendi muito e eu espero que vocês tenham aprendido também um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de perguntar uma coisa para você. Você já faz parte dos 1000 Valentes? Hein? Bom, se você não sabe o que é 1000 Valentes, o que eu acho difícil, mas eu vou te explicar. Olha, o 1000 Valentes é uma campanha que nós estamos fazendo aqui na igreja para a gente levantar o valor desse espaço que está aparecendo aí na sua tela. Nós desejamos de todo o coração comprar esse espaço. É um espaço maravilhoso. Deus nos colocou num lugar muito privilegiado. E o nosso desejo é comprar esse espaço para que a gente possa reformar ele, fazer uma coisa muito legal aqui para vocês, para a gente glorificar a Deus junto, louvar o Senhor junto. Então, nós temos campo de futebol, salas, nós temos uma cozinha grande, espaçosa para fazer bastante comida gostosa. Enfim, possibilidades infinitas. Futebol de sabão, futebol de gente, futebol de... Enfim, podemos fazer tanta coisa aqui, mas para isso nós precisamos de levantar aí 1000 valentes para estar nos ajudando, para estar participando dessa campanha. E eu gostaria de saber de verdade, você já faz parte? Se não, entre em contato com o tesoureiro, entre em contato com a secretária e seja participante você também. Também está aparecendo aqui na tela os dados para você fazer a oferta, o Pix, o PicPay e os dados da agência bancária, que você venha ofertar com alegria nesse momento. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só corpo, sem divisão, uma igreja, uma só voz, um só Deus, o Pai de todos, só amor, só amor. Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos
um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só corpo, sem divisão, uma igreja, uma só voz, um só Deus, o Pai de todos, só amor, só amor. Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem união, em união. Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união, em união. Amém! Estou muito grata ao Senhor. E vamos orar para encerrar a nossa aula? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer. Deus, guarda-nos em segurança até o culto à noite, Pai, que estes alunos sejam verdadeiros bereanos, que te amem de todo o coração, se dediquem à palavra de Deus e que possam, Senhor Deus, te adorar em meio à tempestade, em meio à prisão, Deus, em nome de Jesus. Amém.